a melhor tradução da Bíblia. Qual Bíblia eu devo escolher para usar? Olá, eu sou a Dani Cadori, eu sou teóloga, design de moda, escritora e também criadora do Ministério Online Vem e Vamos. Se você ainda não acompanha lá, não deixa de seguir. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre qual é a melhor tradução da Bíblia e qual é a melhor opção para você usar de tradução na sua leitura diária. Qual é a que se encaixa melhor para você? De maneira que a gente já comece esse vídeo deixando claro que não existe necessariamente somente uma melhor tradução da Bíblia. Mas sim, existem traduções que nós devemos evitar na nossa leitura diária e existem outras que nós podemos escolher entre elas com tranquilidade. É bem provável que se você já comparou algumas traduções da Bíblia, como por exemplo, Almeida Revista Atualizada com a Nova Versão Internacional e a Bíblia A Mensagem, você notou que existe diferença entre elas. E isso acontece por um motivo muito claro. Existem três maneiras de traduzir a Bíblia, existem três formas de tradução da Bíblia. E dependendo qual é a forma escolhida para que a tradução da Bíblia seja feita, isso impacta nas palavras que nós encontraremos no texto bíblico. E é importante ressaltar que, independente se a Bíblia foi traduzida com base na equivalência formal ou dinâmica, a mensagem principal sempre deve ser preservada. Existem algumas Bíblias que eu não recomendo que você use e eu vou falar sobre elas também ao longo do vídeo. Mas de maneira geral, grande parte das Bíblias que nós conhecemos e temos acesso hoje são ótimas traduções e que carregam consigo a mensagem original da palavra. Mas então vamos falar sobre as três formas de tradução para que você consiga escolher qual é a melhor para você. A primeira forma de tradução é a equivalência formal, palavra por palavra ou literal. E essa tradução ela busca preservar o máximo possível as palavras do original. Talvez você pense em primeiro momento que a tradução que preserve o máximo as palavras no original seja a melhor escolha e que é essa que você vai ter. Mas é importante ressaltar que essa lógica nem sempre é a melhor. Por alguns motivos. O primeiro deles é que a tradução formal é uma ótima tradução, mas é importante para ler ela, preservando o sentido do texto, que o leitor tenha uma compreensão da gramática, do contexto e histórica muito maior do que numa Bíblia de tradução dinâmica. Isso acontece por a palavra ser preservada o máximo possível e na atualidade muitas vezes ela estar em desuso ou não carregar o mesmo significado. E sobre isso, um ponto importante é que muitas vezes uma frase, quando traduzida de maneira literal, ela perde o seu sentido no original. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo muito prático para você entender isso é uma frase muito dita aqui na Espanha, que é "no pasa nada". E essa frase, se a gente fosse traduzir ela literalmente para o português, a gente traduziria ela como "não passa nada". Se você não é um falante do espanhol e não está acostumado e introduzido na cultura espanhola, é provável que você vai entender com essa frase que nada passa. Minha mão está aqui, nada passa, algo nesse sentido. Mas na verdade, essa frase aqui é falada no sentido de tudo bem, não tem problema, tudo certo. Então, se a gente fosse traduzir essa frase de maneira 100% literal, o que seria perdido se a gente trouxer essa mesma ideia para o contexto bíblico? O significado. É por isso que a tradução 100% literal, ela nem sempre é uma boa escolha. E é por isso que a gente encontra poucas Bíblias que sejam 100% literais. Porque ser 100% literal muitas vezes é perigoso por a gente não conseguir, na hora da tradução, passar o real significado do texto. E um exemplo de uma Bíblia que eu uso equivalência formal é a Almeida Revista Atualizada. Eu não sei se você, assim como eu, ia desde criança na igreja. Eu me converti com 11 anos e eu tinha uma Bíblia Almeida Revista Atualizada. E eu lembro que para mim na época era extremamente difícil ler ela. Eu lembro ainda que ela era uma Bíblia que tinha uma alcinha, ela era toda de couro rosa, enfim, ela é linda. Mas ela tinha essa linguagem muito difícil. Então, muitas vezes e para muitas pessoas, essa linguagem não vai ser a melhor opção, mas ela é uma ótima opção. Se você está estudando para uma pregação, se você
tenha disposição de procurar palavra por palavra e se aprofundar no contexto. A segunda forma é a equivalência dinâmica funcional ou sentido por sentido. Você lembra que antes nós falamos de palavra por palavra? Agora nós estamos falando de sentido por sentido. Nessa tradução, o foco é manter o sentido da mensagem original o máximo possível e que possa ser compreendido de maneira mais imediata pelo leitor, diferente da outra equivalência. Um exemplo da Bíblia de equivalência dinâmica é a Nova Versão Internacional. Se você abrir ela e comparar com a Almeida Revista Atualizada, você vai ver que é muito mais fácil você entender o sentido do texto de maneira mais imediata nessa versão que utiliza a equivalência dinâmica do que na que utiliza a equivalência formal. Nós precisamos compreender que praticamente todas as Bíblias que chegam até nós possuem uma medida de interpretação para que elas tenham sentido, para que a palavra tenha sentido. Lembre do exemplo anterior que eu falei sobre o Não Passa Nada aqui na Espanha e como não teria sentido essa tradução diretamente feita para o português. Mas nós também precisamos compreender, e é algo que nós devemos observar nas Bíblias de equivalência dinâmica, que existe um limite para essa interpretação. Em primeiro lugar, uma boa bíblica dinâmica só faz a interpretação ou muda o sentido literal da palavra quando necessário para preservar o sentido. Ela não faz isso somente para modernizar o texto, ela não faz isso somente para deixar o texto talvez mais gostoso de ser lido. Não é essa a intenção. A intenção deve ser, quando o texto não é traduzido de maneira literal, somente para preservar maior o sentido e que o leitor consiga, dentro do seu contexto, entender o sentido. E um ótimo exemplo do que não ser feito numa tradução dinâmica, eu lembro que na faculdade uma vez a gente abriu uma Bíblia que modernizava todas as palavras para aprender exatamente o que não fazer na hora da tradução, é quando alguém vai traduzir a Bíblia e vai trocar, por exemplo, a palavra rei por presidente. Isso é um enorme problema, porque quando nós trocamos esse título, nós começamos também a imputar funções no imaginário de quem está lendo. Então, o sentido se perde, porque um rei ele governava de uma maneira distinta do que um presidente hoje. Então, nesse caso, fazer uma tradução literal por rei seria sempre a melhor opção. Então, sobre as Bíblias de interpretação dinâmica, tenha em mente que uma boa interpretação é quando ela somente tira o significado literal do texto quando necessário para preservar o sentido do texto. E a terceira forma de tradução da Bíblia é a paráfrase. E é aqui que nós precisamos ter muito cuidado, porque a paráfrase não se propõe a ser de fato uma tradução, porque ela possui liberdade tamanha para fazer adaptações e não ser uma tradução. Então, um exemplo muito usado de Bíblia de paráfrase é a Mensagem. E a gente tem que ter muito cuidado, eu particularmente não indico que nenhuma Bíblia de paráfrase seja usada na leitura diária. Dani, você está falando que nenhuma Bíblia de paráfrase é útil de forma alguma. Ela pode ser muito útil, principalmente quando você está de frente com um texto que você não entende e você deseja ler de outra forma, outras palavras, ou até mesmo se você deseja ler um texto de uma forma mais poética. Não existe problema nisso, mas nós não podemos olhar para as Bíblias que escolhem o método de paráfrase como no mesmo patamar das que escolhem os outros dois métodos, como a gente já mencionou. Por quê? Porque ela não tem o compromisso de fidelidade como as outras. Ela não se propõe a ter uma tradução que preserve tão intensamente como a tradução formal ou a dinâmica, o significado do texto. Então, se você tem uma Bíblia de paráfrase, a minha sugestão para você não é que você jogue ela fora, mas que você não use ela na sua leitura diária. Você use ela como um material complementar. Mas então, Dani, qual é a melhor tradução para mim usar? Eu preciso te dizer que ambas são boas, mas qual supre mais a sua necessidade? Se você está planejando uma pregação, se você está de fato estudando a palavra, está no seu momento de estudo da palavra, uma versão mais literal pode ser perfeita para você. Agora, se você é uma pessoa que não tem muita noção do contexto histórico, da língua original, uma versão dinâmica pode ser a melhor opção, porque você vai conseguir compreender melhor o sentido do texto. E sobre isso você vai precisar compreender qual Bíblia faz mais sentido diante da sua capacidade, tempo, compreensão, mas só você pode
responder isso, não cabe a mim dizer. Uma ótima solução para esse dilema de qual tradução usar é sempre que a gente for estudar o texto ou nos aprofundar mais num texto específico, usar mais de uma forma de tradução e mais de uma tradução. Dani, eu não tenho como ter tantas Bíblias, mas na internet, gratuitamente, você encontra sites que disponibilizam diversas traduções bíblicas, inclusive para que você faça comparativo entre as traduções. Então isso não precisa ser um problema. Sempre que necessário, você pode comparar as versões e também ler em várias versões e meditar em várias versões. Algo importante de ser falado também é que já existem traduções que buscam ao máximo preservar a literalidade quando possível, mas também usar um grau de interpretação para preservar o significado quando necessário. Um exemplo disso é a Nova Almeida Atualizada, que é uma das minhas versões preferidas da Bíblia. E ela une essas duas formas de tradução para que o texto chegue o mais literal possível até nós, mas também preservando o significado e sendo uma leitura de fácil compreensão. Porque não adianta nós escolhermos uma Bíblia com um linguajar mais robusto se nós não vamos compreender o texto bíblico. É importante que a compreensão daquilo que nós lemos aconteça. Então, lembre-se disso, de todo esse vídeo. Você precisa compreender o significado do texto bíblico. E a melhor Bíblia para você é aquela que você consegue compreender o que está sendo dito pela palavra. Você ainda está com dúvida e não sabe qual Bíblia comprar? A minha indicação é que você faça aquilo que eu falei, que é possível fazer na internet. Que você abra várias versões no mesmo capítulo da Bíblia online e descubra qual você consegue entender melhor, observando qual método de tradução está sendo aplicado e também evitando paráfrases na sua leitura diária. E se você também procura uma boa Bíblia de estudo, algo que eu vou falar rapidamente nesse vídeo, porque vocês me perguntam muito, eu indico muito a Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Ela é na linguagem que eu mencionei para vocês, que eu gosto muito, que é a Nova Almeida Atualizada, e ela tem comentários muito relevantes que auxiliam também na compreensão dessas palavras que não fazem muitas vezes parte do nosso linguajar. Então, se você procura uma Bíblia de estudo, eu indico essa fortemente. E aproveitando para responder outra pergunta, qual é a minha Bíblia com espaço para anotação? Ela é a sua Bíblia da Thomas Nelson, ela tem esse espaço na lateral para que você faça apontamentos e a tradução dela é a NVI, então deixo aqui essas duas sugestões de Bíblia, caso você esteja pensando em qual Bíblia ter, quer uma com anotação, quer uma com comentário, essas são ótimas opções, é o que eu costumo usar na minha leitura diária. E eu também vou deixar o link delas aqui na descrição, caso você queira conhecer mais sobre elas. Antes de terminar esse vídeo, eu quero fazer um adendo muito importante. Você pode sim desejar e até mesmo buscar ter várias versões da Bíblia na sua casa. Você pode sim desejar comprar uma nova Bíblia numa versão que você crê ser mais adequada para você, mas não espere que isso aconteça para que você desenvolva uma vida de estudo bíblico e uma vida na palavra. O meu intuito com esse vídeo não era fazer com que você não goste do que você tem na sua casa, mas sim te ajudar caso você for escolher uma nova Bíblia com mais informação e também orientação. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Aliás, compartilhar pode ajudar muitas pessoas, porque qual Bíblia escolher é uma dúvida bem recorrente. E você também me ajuda a continuar produzindo vídeos aqui para a internet. Então, até o próximo vídeo. Tchau!